Bom dia, abençoados e abençoadas. Vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta. Você se considera uma pessoa mansa, uma pessoa plena, uma pessoa que sabe falar com os outros? Ou você se considera uma pessoa meio pavio curto e difícil? Quais vantagens de ser um doce de pessoa? Quais vantagens em ser uma pessoa amável, tranquila na forma de falar? Lembrando que a nossa mente tem capacidade suficiente para nos colocarmos na posição que desejarmos. A nossa mente tem plasticidade, o nosso cérebro tem capacidade suficiente, quando normal, de se transformar, de ser uma pessoa devido ao que você considera respeitável. Você pode escolher, sim, que tipo de pessoa você quer ser. E com a mudança de atitudes constantes, um dia de cada vez, você pode, sim, se transformar em uma pessoa agradável, uma pessoa memorável, uma pessoa inesquecível, a qual as pessoas vão ter prazer em estar na sua companhia. Principalmente se você tem uma empresa, se você lida com funcionários, se você tem uma família na qual você é o pai ou a mãe, você é um líder, posições em que você vai ser influência, você precisa saber como falar, você precisa ter inteligência emocional suficiente para não agir conforme as suas emoções. E, além de tudo, claro que quando você não consegue fazer isso por sua conta e entender que isso é necessário, você precisa de uma ajuda profissional. Então, vamos a um texto. Fiz aqui uma colinha para não me esquecer de nada. E espero que vocês se sintam, de alguma forma, que vocês se sintam nutridos psicologicamente ao ouvir essa live. Então, poderíamos em um relacionamento ser pacíficos sem sermos apáticos, sem sermos apáticos, vivos, verdadeiros, sem sermos explosivos, naturais e sem sermos impulsivos. Isso é possível? É possível em um relacionamento eu conseguir me comunicar sem ser impulsivo na forma de falar e nas minhas emoções? Existe uma maneira de se afirmar sem esmagar o outro e ouvi-lo sem negligenciar a você mesmo? Entre perder as estribeiras e engolir suas palavras, haverá uma terceira via? Sim, existe sim. Você não pode entalar tudo também dentro de você se você está irado. Por isso, eu vou aqui também dar umas explicações sobre, não é você guardar para si a raiva, é você ver essa situação de uma forma diferente. É você se enxergar e enxergar a situação e o outro de uma forma diferente. Aí sim você vai conseguir ter também paz de espírito. Porque se você só engole, não desmistifica isso na sua mente, claro que também essa raiva entubada também vai te causar muito mal. Então, vamos lá. A comunicação violenta pode ser comparada ao aprendizado de uma nova língua. Tudo que nós vamos aprender de novo, até mesmo nosso comportamento,
é um treinamento. Nós não nascemos sabendo tudo, né? Nós vamos sendo ali condicionados conforme vamos sendo educados, conforme vamos vendo as situações e pessoas ao nosso redor. É como um aprendizado de uma nova língua. Esta requer prática, determinação e uma absorção paciente. Quer dizer, um dia de cada vez. Hoje, pelo menos hoje, eu vou ser uma pessoa que vou ter um olhar mais positivo. Vou pensar antes de falar, vou pensar no porquê que essas pessoas estão falando ou não falando certas coisas comigo. Por que que eu estou tão tensa ou tenso? Por que que eu estou explodindo por uma coisa tão pequena? Então, fazer essas indagações a você mesmo ou você mesma faz também com que você tenha um melhor resultado nessa busca por ser diferente. E claro que mais para frente eu vou falar das vantagens, e essas vantagens vão te incentivar ainda mais a ser uma pessoa agradável. Então, é construída de dia após dia, um dia de cada vez. E muitas vezes, quer dizer, em nossos relacionamentos, muitas vezes complexos e delicados, são muito complicados a se aplicar. Então, se eu tenho já uma tendência a ser uma pessoa impaciente, claro que se eu estou me relacionando com pessoas que elas têm um difícil entendimento, elas são mais lentas, elas são pessoas que não compreendem as coisas, não pegam as coisas com tanta facilidade, aquilo vai me causar uma irritabilidade. Mas eu preciso compreender que o ser humano, cada um tem a sua subjetividade, as pessoas não são iguais a nós. Então, essa compreensão é muito importante nós termos, que o outro é diferente. Eu não posso querer que o outro seja igual a mim. Ele não vai ser. Então, a mudança parte de nós mesmos. Quando eu mudo, o outro tende também a mudar. Eu posso ajudá-lo a mudar, mas para isso ele precisa ter inspiração em mim, ele precisa me admirar. Se as pessoas que convivem com você não te admirarem, elas não irão te escutar. E para elas te admirarem, você precisa ser uma pessoa amável, uma pessoa compreensível, uma pessoa disposta a entender as situações. Mas afinal, o que é comunicação não violenta? É um termo novo, né? Uma sigla CNV, que vocês podem ver daqui para frente, isso vai ser muito falado, né? Porque anteriormente não existia um ensino sobre como se comunicar, devido a muitos estudos sobre violência e violência emocional. Esses estudos incentivaram as pessoas a escrever sobre o que previne uma violência emocional. O que previne? Ensinar pessoas a não serem violentas, ensinar pessoas a saberem se comunicar, não agirem conforme as suas emoções, a se tratarem. Então, uma pessoa que tem uma comunicação violenta que eu digo é uma pessoa estressada, irritada, que ela se irrita com muita facilidade. É uma pessoa que não tem as suas necessidades supridas, ou ela não teve lá atrás. Então, ela foi guardando muita coisa e hoje ela sempre está jogando para fora aquilo que está dentro dela. Então, a comunicação não violenta é uma maneira de pensar, de falar, que pretende incluir a compreensão e o respeito mútuo nas trocas.
Ela ajuda cada um se conectar com a parte de si mesmo, capaz de compreender com o coração e se fazer ouvir sem agredir. Quando tentamos viver e aplicar essa maneira de se relacionar, não nos preocupamos somente com o que deve ser produzido, mas também com o que cada um está vivendo. Isso permite abordar o outro, mantendo-se em sintonia com a sua própria humanidade e, desse modo, estimular-se à benevolência em si mesmo e no outro. A confiança e o gosto pela cooperação seguem naturalmente a cada um, quer dizer, cada um sai ganhando com isso, mas ganhando-se em um jogo muito particular e ainda pouco difundido em nosso planeta, não contra o outro, mas com o outro. Então, nós estaremos não sendo contra ninguém, ninguém sendo contra nós, e sim juntos, sem aquela competitividade, aquela coisa de ataque, né? Aquela coisa de ouvir tudo como se estivessem te atacando. Não, ninguém está te atacando, ninguém tem motivos para te atacar. As pessoas que convivem com você, em sua maior parte, não têm essa intenção em te fazer mal. Então, se lembre todos os dias disso. As pessoas que estão ao meu redor, elas me amam, elas querem o meu bem. Elas não estão falando isso para me irritar. Eu preciso me acalmar, eu preciso ser mais paciente para escutar, para entender essa pessoa. A comunicação não violenta é por excelência ecológica, pois ajuda a transformar a energia contra em energia a favor. Com efeito, criticar, ruminar, resmungar e insultar é algo que desperdiça uma energia considerável e que não é muito produtivo. Será que você tem uma espécie de bicicleta maluca na cabeça que conduz seus pensamentos repetitivos que acusam ou julgam, ora o outro, ora você mesmo? Então, você acaba gastando muita energia quando você é estressado, muita energia contra o outro e contra você mesmo. É um desgaste mental. É um estresse que te consome. Por isso é totalmente desvantajoso criticar demais, ruminar demais, resmungar, insultar. Todas essas características, elas colocam você em um nível de energia, uma energia consumidora. Seu cortisol é elevado. E você atinge todos ao seu redor com a sua energia negativa. As pessoas estão totalmente bem, calmas. Aí uma pessoa chega com esse tipo de comunicação no ambiente. Ela estraga o ambiente. A pessoa chega e tira a paz das outras que estão em paz. Você já se viu numa situação assim, em que você está bem, chega uma pessoa só com palavras destrutivas e sempre vendo o lado negativo da situação e começa a falar, ela já tira totalmente você daquela paz. Ela faz você entrar naquele mundo de estresse. Então, não é que você também vai vai se esquivar, né, dos problemas do mundo. Mas você precisa ter uma forma de falar diferenciada para não agredir e não desrespeitar as pessoas ao seu redor. Quantos porcentos das suas palavras diariamente
são positivas? Quantos porcentos você considera que você é uma pessoa agradável? Você quer transformar sua linguagem de censuras poluentes em palavras inspiradoras? Você quer ser uma pessoa inesquecível? Uma pessoa na qual as pessoas gostem de estar com você? Então você vai precisar, se você tem essa linguagem agressiva, você vai precisar mudá-la imediatamente. É possível a você ser quem você quer ser. Só depende da mudança diária, só depende de você. Não existe uma pessoa que nasceu de uma forma e vai ser dessa forma a vida inteira, só se ela mesma determinar isso. Fale todos os dias com você. Eu estou em constante evolução. Eu melhoro a cada dia. Eu tenho uma mente capaz de ser diferenciada e ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem. Nunca é tarde para começarmos de novo. Nunca é tarde para nós conseguirmos ter movimentos diferentes a nosso favor. Você não está sendo a favor do outro, você está sendo a favor de si mesmo quando você é uma pessoa agradável. A primeira coisa para você conseguir ser uma pessoa agradável, um amor de pessoa, é você ter essa consciência de quem realmente você é. Você sabe, você conhece a você mesmo? O que as pessoas ao seu redor falam de você? Pergunte às pessoas que você convive, na sua casa, no seu trabalho, como elas te consideram. Você é igual você é em casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida social? Ou você tem duas faces? Ou você é uma coisa em um lugar e é outra coisa em outro lugar? Você é desagradável em casa e no trabalho você sabe colocar tudo isso em prática, ou vice-versa. Então você precisa aprender em primeiro lugar quem você é, como você se comporta. Pergunte a essas pessoas: o que você acha do meu comportamento? Eu sou uma pessoa agradável? Eu deixo as pessoas irritadas e estressadas? Você fica tranquilo perto de mim? Eu te desperto medo? Algumas pessoas despertam medo nas outras. E uma coisa muito séria é uma pessoa com o seu comportamento irritado, agressivo ou uma forma autoritária no falar, ela pode causar nos outros problemas emocionais. Por incrível que pareça, a pessoa não tem uma estrutura para ouvir alguém falar dessa forma e esse cérebro é muito afetado. Todas as vezes que essa pessoa se aproxima e chega para falar, essa outra pessoa desenvolve crises de ansiedade. E isso é muito relatado na clínica psicológica. Eu já ouvi várias pessoas que tiveram problemas de crises de ansiedade pela forma que elas eram tratadas em casa e no trabalho, ou simplesmente por ouvir outras pessoas serem tratadas mal, né? Eu tive um caso de uma pessoa que ela desenvolveu crises de ansiedade por ouvir a vizinha falando com o filho. Isso é muito sério. Então, se a vizinha foi danificada no seu psicológico, imagine essa criança. Pais, líderes, pastores, professores, chefes de empresas, todas as pessoas que lidam com seres humanos, vocês não precisam ser arrogantes, vocês não precisam ser autoritários para serem respeitados. Vocês precisam ter um posicionamento em que você será admirado.
não ao qual você será um amedrontador. As pessoas não podem te respeitar por medo, elas precisam te respeitar por admiração. Eu ser tranquilo e manso não quer dizer que o outro vai passar por cima de mim. Eu posso falar tudo o que eu preciso falar com a pessoa sem gritar e sem falar de uma forma áspera. É um treinamento diário. O meu tom de voz não vai se elevar. Pense que na medida que você eleva o seu tom de voz, a outra pessoa não vai mais te escutar. Ela vai entrar num mecanismo de defesa biológico. O seu próprio organismo vai se ver em perigo e ele vai se ocupar, seu cérebro vai se ocupar mais em como se defender de você do que escutar o que você está trazendo ali, do que escutar o que essa pessoa está trazendo. No momento que eu grito, que eu falo alto e eu já me posiciono de uma forma arrogante, aquela pessoa não vai conseguir me escutar. Ela já vai ser ali travada. Você vai falar, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, porque ela está travada psicologicamente pela sua própria atitude para com ela. Então, talvez você já tenha se visto numa dinâmica em que você falou com o seu funcionário ou com o seu filho sobre o que você gostaria que ele mudasse e essa pessoa fez tudo de novo lá na frente. Por que ela fez tudo de novo? Por que essa pessoa que você já reclamou repetiu os erros? Porque quando você falou com ela, você foi agressivo. O cérebro dela bloqueou a informação. Ele entrou no mecanismo em que ele precisava se defender de você. Então, essa tensão em te ouvir de forma arrogante, esse medo que ela teve de você, fez com que ela não absorvesse aquela informação. Por isso, ela vai continuar repetindo os mesmos erros. Ela não vai te escutar. Literalmente, ela não vai te escutar, mas não porque ela não quer, não por pirraça, não porque ela é uma pessoa teimosa, e sim porque ela não está conseguindo ter acesso à sua informação devido à forma que você fala com ela. Então, eu só vou ser ouvida, eu só vou ser ouvido se eu falar com paciência, se eu falar de uma forma amorosa, se eu falar de uma forma suave. Eu posso ter tudo o que eu precisar da outra pessoa se eu saber falar com ela. Se eu saber me posicionar sem ser agressivo com as palavras, sem alterar meu tom de voz. E você se conscientiza, né, do seu problema quando você se pergunta como que eu estou agindo, como as pessoas se comportam perto de mim, como que eu me sinto após falar, será que eu tenho sentimento de culpa, será que eu me arrependo de ter falado daquela forma, o que que eu acho? Eu acho que esse meu posicionamento é o melhor, é o que me traz autoridade, eu acho que essas pessoas só vão me ouvir, só vão me respeitar se eu falar dessa forma. Mude sua percepção. Pense que isso não existe mais. Hoje você tem que ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. No nosso século de hoje, autoritarismo não ganha mais. Você vai ficar ultrapassado. Não existe mais essa forma de agir focando em erros e defeitos. Hoje você só vai ser respeitado quando você respeitar o outro e amar o outro. Você não vai ser respeitado falando de forma autoritária e apontando os erros das pessoas. Então, isso precisa estar dentro de você, internalizado. Eu não preciso ser agressivo, porque isso não vai me ajudar em nada. Eu estou em um novo século, as pessoas não são mais burras, as pessoas têm acesso a informações. As pessoas inteligentes, elas mudam a forma de ser. Elas não repetem padrões familiares. Elas olham para como elas foram tratadas na família e elas tiram só o que é bom. O que é ruim,
ela simplesmente enterra e não usa aquilo para a sua vida. Então, vamos estudar mais sobre inteligência emocional e aplicarmos nas nossas vidas. Vamos entender que nós não precisamos repetir a forma com que fomos tratados com o outro. Vamos ter essa inteligência de sermos educados, amorosos, e vamos ver os frutos que isso dá, porque com certeza são mais vantagens do que desvantagens. Após você se conscientizar de quem você realmente está sendo, né, através de perguntas aos seus amigos e familiares, você vai começar a mudar isso. Tem um fato muito interessante. Eu fiz um curso e a professora ela tinha uma comunicação violenta e ela não percebia isso. E ela adotou um cachorro. E o cachorro já era adulto. Ela adotou esse cachorro e ela começou a perceber que todas as vezes que ela falava qualquer coisa com os filhos ou com o marido, o cachorro se escondia. O cachorro corria e se escondia debaixo da mesa ou debaixo do sofá. E ela estava falando normal, ela não estava de alguma forma brigando. Só que o cachorro, ele interpretava a linguagem dela como agressiva e se escondia. E aí ela caiu em si. Aí ela conseguiu se conscientizar que ela tinha uma comunicação violenta com as pessoas. Mesmo no seu dia a dia, a forma que ela falava era agressiva. E aí ela pensou, esse cachorro tá com medo de mim? E ela foi perguntar aos filhos e ao marido que se eles consideravam que ela era agressiva na forma de falar. E eles admitiram que sim, que ela é agressiva na forma de falar e que com certeza o cachorro estava com medo dela. E a partir daquele momento de conscientização, e ela lembrou que ela copiou essa forma de falar da mãe, a mãe era assim. E aí ela pensou e se conscientizou e decidiu, eu não sou a minha mãe, eu não quero tratar as outras pessoas dessa forma, eu não quero que tenham medo de mim, não quero que um cachorro, um animal inocente tenha medo de mim, eu não quero causar medo às pessoas da minha família, eu não quero ganhar respeito através de medo, eu quero sim ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa que os outros queiram estar comigo, não que corram de mim. Lucimar, tudo bem? Muito boa essa do cachorro, né? Também amei. Então, pergunte às pessoas ao seu redor, como eu sou? Como eu te trato? Você se sente bem ao me ouvir? Pergunte às pessoas mais próximas. E se pergunte se você é igual em casa e no seu trabalho, na sua igreja. Tenta ver se você está fazendo uma encenação e sendo diferente aonde você está. Por que uma pessoa age dessa forma? Então, você precisa também entender por que você age dessa forma. Uma raiva contida dentro de você. Você não foi ouvido, você não foi validado nas suas próprias necessidades, lá na sua infância. Os pais não tinham sabedoria naquela época. Aquela época era uma época que a criança não tinha vez. A criança, o adolescente não tinha vez, não tinha olhar, não tinha escuta. Se morresse alguém, ninguém chegava para a criança ou para o adolescente e falava: fulano, senta aqui, seu papai, seu avô, alguém da família morreu. Não, a pessoa ficava sabendo no fluxo do momento. Vamos nos mudar, vamos ter que sair dessa cidade para outra, vamos ter que mudar de bairro. Não tinha comunicação para as crianças. Simplesmente as coisas eram decididas entre os adultos e a criança seguia no fluxo. Se uma criança falasse qualquer coisa durante uma conversa, ela era anulada. Sai daqui, vai para o seu quarto, vai para lá, isso não é assunto de criança. Aqui quem manda sou eu.
Era assim que as crianças eram tratadas. Você, eu fomos tratados dessa forma, sendo negligenciados em nossas necessidades de sermos vistos como pessoa, em sermos apreciados como pessoas, em sermos supridos em nossas necessidades. Então, a maioria das pessoas que tem uma comunicação violenta, elas não foram vistas, elas não eram enxergadas, elas não se sentiam enxergadas, elas não se sentiram validadas. Seja o que for que elas estivessem sentindo, não existia um aconchego, não existia um apoio. Então, essas pessoas, se elas caíssem ou derrubassem um objeto no chão ou quebrassem, elas não eram acolhidas, elas não eram ensinadas que elas deveriam ter cuidado com aquilo. Elas eram simplesmente abordadas com tapas, empurrões, xingamentos. Meu Deus, você fez isso! Ou às vezes a criança ela caía, se machucava e ainda levava uma surra por aquilo. E ela não foi ensinada que aquilo ali era perigoso, que aquilo ali não deveria fazer. A criança aprende na medida que ela vai fazendo. E os pais, sem sabedoria, fazem o quê? Eles maltratam e não acolhem. Então, pessoas que são irritadas, elas não foram acolhidas, elas não foram amparadas, elas não foram escutadas, nem vistas, nem apreciadas por quem realmente elas eram. Foram rejeitadas no sentido de ser como elas são. Então, tudo que elas faziam eram recriminadas, elas não tinham vez. Então, hoje, na vida adulta, o que elas fazem? Elas jogam para fora toda essa irritabilidade, toda essa raiva que ficou dentro delas, elas hoje despertam em outras pessoas. Elas recebem críticas e elas recebem qualquer fala do outro como críticas. Elas recebem qualquer advertência e qualquer coisa contrária ao que ela pensa como uma acusação contra elas. A mente é total reativa. Então, as pessoas que elas são muito irritadas, elas estão sempre na reatividade, na defensiva, porque elas foram crianças e adolescentes não acolhidas, não vistas, não validadas em suas emoções. Então, se você hoje compreende que você é uma pessoa estressada e não sabe falar direito com as pessoas, até com seus próprios filhos, avalie a sua infância, como você sofreu, dê crédito a você mesmo, dê crédito a essas dores que você teve. Você precisa ver a sua dor. Você mesmo precisa validar a sua dor para depois conseguir validar a do outro. Se a sua mãe não validou, com certeza essa dor está dentro de você. Lembre-se, tente trazer à sua memória as dores, os momentos que foram difíceis e chore por esses momentos. Se apoie, fale, hoje eu posso chorar e posso ressignificar. Hoje eu posso levantar e falar, isso ficou lá atrás, hoje eu vou ser diferente. Hoje eu mesmo me valido, hoje eu mesmo me entendo. Hoje eu posso ser uma pessoa que eu não fui lá, quer dizer, que os meus pais não foram. Eu vou construir uma nova história para os meus descendentes. Porque se você mesmo não se trata, você vai passar essa característica para os seus descendentes. Pais estressados e irritados, eles geram filhos também estressados e irritados. Eu tive um pai muito irritado, muito estressado. E a minha adolescência e até os meus 20 anos, eu fui uma pessoa muito irritada. Tudo que falavam comigo, eu tinha uma resposta na ponta da língua para dar. A minha própria família falava que eu era respondona.
mas por eu ter sido negligenciada nas minhas necessidades e ter vivido com um pai arrogante. Quando eu me conscientizei disso, eu decidi, eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser diferente. E eu comecei a estudar, e eu comecei a me aprofundar. E esses estudos convenceram a minha mente de como ser. A partir do momento que eu tomei essa decisão e comecei a ter atos diferentes dia após dia, eu mudei, porque o meu cérebro decidiu ter uma outra versão. E quando eu vejo pessoas agindo dessa forma que às vezes eu agia, eu me sinto envergonhada ainda hoje. Quando eu penso, gente, eu já agi dessa forma. Que feio, que inconsciente essa pessoa está. E às vezes eu tenho até flashbacks de momentos que eu tratei mal alguém e me arrependo muito disso. Mas naquela época eu também não era sábia. Eu tive a oportunidade de estudar e mudar. E você pode também ter essa oportunidade, só depende de você. Olhar para você e decidir quem eu quero ser daqui para frente. Eu quero que as pessoas queiram estar comigo, quero ser uma pessoa agradável. Eu quero ser uma pessoa que eu vou deixar um legado, que eu vou ter autoridade de falar com os meus filhos, com os meus subordinados, eles vão me respeitar não por medo, mas por me admirarem, porque eu sei falar sem alterar o tom de voz. Então, lembre-se, eu não preciso gritar para ser escutada. As pessoas vão me ouvir muito mais se eu falar tranquilamente e amavelmente do que se eu me alterar. Tem uma frase muito boa que diz: a violência é a expressão trágica de necessidades não satisfeitas. É a manifestação da impotência e do desespero de alguém que está tão desamparado que acha que suas palavras não bastam, que essas palavras não bastam mais para se fazer ouvir. Então, ele decide atacar, gritar e agredir. A pessoa que agride, ela se vê em um desespero, em uma situação de impotência, onde ela acha que a única forma que os outros irão escutá-las é elas agredindo, gritando, falando alto e atacando os outros. O que você está despertando no outro? O que você desperta nas pessoas ao seu redor? E quais são as vantagens, né? Quais são as vantagens de você ser uma pessoa agradável, de você ser um amor de pessoa? Quais são as vantagens? Existem vantagens? Várias. Mais paz interior. No momento que você decide ser paz, você também vai ter paz. Você também vai ter um lar tranquilo. As pessoas não vão se estressar com você automaticamente. Aquele ambiente vai ter uma energia mais leve. Você vai se sentir mais amado e apreciado. Ter menos estresse, menos aborrecimentos. Ser bem visto pelos outros. O aumento da sua autoestima. Tudo isso produz autoestima. Quando você pensa assim no final do dia, nossa, eu consegui não gritar, eu consegui ser amável, eu consegui ser uma boa pessoa. Vou ser mais elogiada pelos outros, mais ouvida e compreendida. As pessoas vão fazer questão de chegar a mim e desabafar, contar alguma coisa, porque elas sabem que elas não vão ser acusadas, que eu não vou recebê-las com uma advertência, então elas vão se sentir seguras perto de mim.
eu vou ter o aumento dos meus hormônios do bem. Meu cortisol, que é o hormônio do estresse, vai se abaixar. E eu vou ter um aumento dos meus hormônios do bem, da minha serotonina, ocitocina. Serei mais ouvida, mais ouvido, compreendido. Vou ter mais autoridade diante das pessoas. Meus filhos vão ser emocionalmente mais saudáveis. Meus funcionários vão ser mais saudáveis emocionalmente, porque eles não vão estar indo para o trabalho com tensão, com medo de como eu vou chegar, de como eu vou abordá-los. Então, eles também vão tornar o ambiente mais agradável por eles não estarem tensos, não estarem com medo de mim. Esposo e esposa satisfeitos, né? Um esposo ou uma esposa que sempre são agredidos, que se o seu esposo, imagina, ou a sua esposa, sempre só te olham negativamente, prontos para te acusar, te fazer críticas, tudo que você fala, ele já vem de uma forma muito reativa contra você. Você se sente amada quando isso acontece? Você vai se sentir amada, sim? Você vai se sentir estimulada a fazer o bem por essa pessoa? Claro que não. Você vai ter libido sexual por uma pessoa que te agride emocionalmente? Muitas mulheres têm falta de libido porque elas têm um homem agressivo em casa. Esse homem as oprime. Esse homem, só com seu tom de voz, faz cair todos os hormônios do bem dessa mulher. Ela não vai ter apetite sexual por uma pessoa que não demonstra amor, que não demonstra carinho, que só vem com palavras duras e pesadas e críticas, né? Então, você quer que as abelhas venham a você? Se lambuze de mel para atrair. Se você quer ter um cônjuge amoroso, você vai precisar ser também amorosa na forma de falar, ou amoroso na forma de tratar essa esposa e esse esposo. Esteja disposto a isso. Esteja disposto a salvar os seus relacionamentos, sendo uma pessoa amável, agradável, carinhosa, tranquila. Quando você altera o seu tom de voz, mais uma vez, gravem essa informação. Quando você altera o seu tom de voz, o cérebro da outra pessoa trava no mesmo momento e não escuta. Você não vai ser escutado e escutada se você falar alto ou com uma voz autoritária. Toda essa informação que você está querendo passar, né? Todo esse ensinamento que você está querendo passar para aquela pessoa ali que você acha que falhou, não vai entrar na cabeça dessa pessoa, porque ela já está com todos os sistemas de alerta dela ligados contra você mesmo. E ela vai simplesmente ouvir por aqui e sair por aqui. Ela não vai conseguir te escutar. E aí, por isso que as pessoas repetem os erros, né? Aquela mesma pessoa que você falou para não fazer aquilo, ela acaba repetindo o mesmo erro, porque quando ela foi advertida, foi com crueldade, brutalidade, autoritarismo. Então, o cérebro não escutou. Eu vou ter que terminar a live, porque a minha comida acabou de chegar. Estão buzinando ali na frente do condomínio. Mas qualquer dúvida, a live ficou gravada e vocês podem assistir novamente, porque o cérebro só aprende quando ele escuta 2 vezes. E podem me chamar também no privado, que eu também posso responder as suas dúvidas. Fiquem na paz, tenham um ótimo dia. Beijos!